Fala, sacerdote. Hoje eu vou compartilhar com você aqui, no período que eu estou tomando meu café, 4 livros poderosos que fizeram muita diferença na minha vida. E eu vou compartilhar começando pelo último que eu li desses 4 aqui, tá? Não foi meu último livro, mas dentre esses 4 que eu vou compartilhar. Como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, do pastor Kennedy Hagin, que já descansa no Senhor. Livro poderosíssimo. O Espírito Santo não é uma coisa, mas é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. É Deus conosco, Deus que opera conosco, que está conosco. É o Emmanuel, o Deus que está presente. Então Jesus Cristo falou: é necessário que eu vá para que venha aquele como eu, que vai habitar com vocês, o Consolador, o Paracleto, aquele que caminha junto, que nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele mora em você. Depois que eu li esse livro, minha mente se abriu. Houve uma explosão dentro de mim e eu passei a depender do Espírito Santo, a caminhar dependente do Espírito Santo e não mais somente. Mudou a minha oração. Antes eu enxergava Deus, Jesus, não, o Espírito Santo, ele vai tocar, mas agora eu vejo que o Espírito Santo que me dá direção. Quando a gente começa a ver a Bíblia, percebe-se que o Espírito Santo encheu Bezalel com toda a sabedoria para ele produzir todos os itens no tabernáculo. O Espírito Santo vinha sobre alguns homens, mas a partir do Pentecoste, ele começou a habitar em nós. E ele está dentro de você. Você tem que olhar dentro de você, o seu espírito comunica com o Espírito Santo, ele vai falar com você. E com isso você vai ter direções, visão do seu amanhã. Não somente visão de um dom, mas digo sim, visão do seu amanhã. Dependa do Espírito Santo. Então esse é o primeiro livro do pastor Kennedy Hagin. Um livro curto, fácil de leitura, 180 páginas e é bem curtinho, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ó, muitas anotações, uma riqueza. O segundo livro que eu quero passar para você tem a ver com a frase que está aqui atrás. Aqui atrás tem uma frase boa, são 3 quadros: boa, agradável e perfeita. Tá? Então, aqui, ó. Romanos 12, versículo 1 e 2. No 2 diz: boa, perfeita e agradável, transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Então, esse livro aqui, ó, Metanoia, do bispo J.B. Carvalho, da igreja Cristo às Nações, lá de Brasília, que tem também espalhado pelo Brasil. E é uma benção esse livro aqui. A chave está em sua mente. Então, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita, eu preciso transformar minha mente. E diz o quê? Que eu não devo conformar com este século, mas transformar minha mente. E hoje eu estava até sendo ministrado sobre isso. Para que eu possa entender que a vontade de Deus é boa, que é perfeita, agradável, eu preciso mudar minha mente. Porque se eu olhar conforme esse mundo, a visão da terra, eu vou achar que Deus é injusto, que não está certo, que Ele está atrasado, que Ele está demorando. Mas se eu olho, se a minha mente se transforma, eu começo a olhar para o céu e não mais para a terra, a minha mente é transformada, eu consigo experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Nesse livro aqui é poderoso, que eu aprendi, né? Que a igreja não é somente o que é muito dito aí, tendo 2 junções de palavras dizendo chamados para fora, mas que é uma instituição política do Império Romano, entende? Que ia implantar uma cultura. E os apóstolos também eram do Império Romano. Então, essa função de apóstolo, de ir, de implantar uma igreja, estabelecer uma cultura, entende? Apostolado estabelecendo cultura. Aprendi isso muito nesse livro com o bispo J.B. Carvalho. É um baita livro. Ele usa também muito da ciência, tá? Da neurociência, o conceito de neuroplasticidade. Muito bom. Uma baita livro. Vai edificar muito a sua vida. O terceiro livro, eu diria, estarei aqui, ó. O Poder da Oração Transformadora. Livro curto da pastora, essa mulher aqui, né? Americana, Stormy O'Martin. Ela já escreveu alguns livros, também tem 7 orações poderosas, e aqui ela compartilha, inclusive, de 7 orações poderosas nesse livro muito curto, tem 110 páginas, mas é um livro pequeno, tá vendo? Ele é bem pequeno, ó, só mostrar em comparação o tamanho do outro, mas um conteúdo absurdo, claro, objetivo e direto. Ela compartilha 7 orações poderosas e ensina você como orar essas orações. Então, oração de confissão, de salvação, libertação, submissão, louvor, promessa e oração de bênção. Um livro muito bom, me ajudou demais, enriqueceu muito as minhas orações. E o quarto, e não menos importante, mas eu diria que eu apanhei muito nesse livro. Fora do alcance das crianças.
É um livro poderoso, poderoso demais. Do pastor Drummond Lacerda, que também descansa no Senhor, faleceu em 2021. No período que eu estava lendo esse livro, ele faleceu. É um baita livro, o prefácio do pastor Luciano Subirá. E ele fala sobre a maturidade espiritual. Se você está buscando isso, quer um pouco mais, foi para as águas profundas, não quer mais estar no raso, e esse livro é para você. Então, ele fala sobre o equilíbrio, a marca da maturidade, entende? Fala sobre a maturidade, depois mantendo o equilíbrio e como ser maduro. E aqui ele vai falar teste de maturidade, humildade. Deus é quem dá o crescimento. Aí ele vai passar sobre o equilíbrio, é sobre o passado e futuro, Deus de vale, Deus de monte. Ele vai falar sobre guru jejum, precipícios e paradoxos, santidade e graça. Então ele vai todo momento, vai mexer com você, tá? Então se prepara que você vai apanhar um pouquinho. Eu apanhei muito, mas saí daqui e terminei o livro em lágrimas. Foi poderoso demais o quanto que eu aprendi com esse homem e que o Senhor recolheu. Foi jovem, 37 anos, o Senhor recolheu. Mas é uma benção, ele era diretor do seminário Carisma da Alagoinha, tá? E o Senhor tinha 152 páginas, 53 páginas, maravilhoso, maravilhoso. Vai edificar muito a sua vida, a sua caminhada e você vai crescer muito, tá? Se você gostou dessas indicações, vamos dizer, quase podemos estabelecer um quadro aqui, dá um joinha, fala quais são os outros livros que você gostaria que eu compartilhasse com você, quais são as dúvidas. Se você já leu algum desse livro, comenta aqui embaixo. E se foi bênção para você, compartilhe com outras pessoas. E aqui eu vou finalizar aqui também com o meu cafezinho. Maravilha? Deus abençoe sua vida, sacerdote. Graça e paz.